Olá pessoal, que bom ter vocês aqui conosco. Este é o POD Fórum DCA-PB, um podcast que vai abordar temáticas de direitos das crianças e adolescentes e divulgar as ações do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Paraíba, Mata Paraibana. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o 18 de maio, e a campanha Faça Bonito. Como convidadas, temos a Uíse Martins, psicóloga das aldeias SOS do Brasil, e a Josiana Silva, representando o Fórum DCA-PB Mata Paraibana. Na condução desse bate-papo, contamos com a colaboração da Manuela Catiassi e do Jó Custódio. Esse podcast é produzido pelo Fórum DCA-PB Mata Paraibana. Na técnica, contamos com Gaston Mondino e a gravação acontece nos estúdios da Casa Pequeno Davi. Eu me chamo Josemi, hoje Jó Custódio, estou aqui com convidados e com convidadas, na verdade, né? Para um bate-papo legal sobre um tema muito importante aqui para o mês de maio, que é o 18 de maio, né? O dia de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos aqui com uma mesa linda, formada aqui por mulheres também, que vão aqui contribuir com informações importantíssimas para vocês. Já quero agradecer a Casa Pequeno Davi por estar contribuindo com o espaço aqui da rádio para a realização dessa atividade. Lembrando que essa ação, né, é do Fórum DCA. E aí estamos aqui com um pessoal muito bom, muito massa, vai se apresentar aqui para a gente e para vocês, né? Olá, pessoas. Bom dia ou é boa tarde? É bom dia ou boa tarde? Já é boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas e todes. Eu me chamo Manuela, eu tenho 16 anos, faço parte da Casa de Cultura Ilha Axé do Soguiã. Estou representando aqui o CPA Conanda, o SEDICA e o Fórum DCA. E estou aqui para ajudar na discussão e na dinâmica de hoje. Opa! Vamos lá, nossa companheira que está aqui também. Eu me chamo Isis Albertina, eu sou psicóloga de formação e atualmente eu estou como psicóloga da Aldeias Infantis SOS Brasil, onde eu atuo há 4 anos. E estou aqui para contribuir com o podcast e a gente vai ter uma conversa muito legal e muito tranquila, porque nós estamos entre pessoas que são engajadas com a causa e principalmente com o Fórum de Direito da Criança e do Adolescente, aqui de João Pessoa, da Mata Paraibana, mais especificamente. E nós, enquanto aldeias infantis, nós agradecemos o convite de estarmos aqui nesse espaço de discussão e de construção de conhecimento. Então, eu me chamo Josiana Francisca da Silva, sou psicóloga, militante de direitos humanos de criança e adolescente desde 1981. Né? Estou nessa luta, né, registrando, e também sou articuladora do Fórum de Direito de Criança e Adolescente, aqui representando a Associações Irmãs de Padre Maza. Desde já agradeço à Casa Pequeno Davi por essa oportunidade de nós estarmos dialogando sobre o 18 de maio. Pois é, gente. Então, a Casa Pequeno Davi hoje, ela coordena o Fórum DCA, né, Mata Paraibana. Então, estamos nesse processo também aí de construção, né, de fortalecimento dessa instância. E aí, né, vamos para a nossa conversa, né, que é aqui muito importante, o 18 de maio. E a gente já abre aqui os microfones aqui para falar um pouco o que é o 18 de maio. Mas eu gostaria que o Isis falasse um pouquinho mais da aldeia SOS, qual o trabalho, o que faz, o que desenvolve lá, qual o público. Bom, a Aldeias Infantis ela é uma organização internacional e nós trabalhamos principalmente no enfoque da garantia do direito da criança e do adolescente. E a gente também trabalha principalmente com as famílias vulneráveis e que estão na iminência da perda do cuidado parental ou que já tiveram o cuidado parental perdido, né? Então, nós temos trabalhado dentro da Aldeias Infantis aqui em João Pessoa há mais de 35 anos. Nós estamos aqui desde 1987, 88.
E nós estamos ainda trabalhando com relação a isso. A gente tem um projeto dentro da Aldeias Infantis que trabalha especificamente o enfrentamento às violências, que é o projeto Bem Cuidar, que é um dos projetos que eu atuo especificamente. E também a gente trabalha com 2 projetos que visam justamente dar o apoio às famílias que tiveram os vínculos rompidos ou que estão na iminência de perder esse vínculo. Então, nós trabalhamos na parte de fortalecimento familiar e comunitário, fazendo o acompanhamento sistemático dessas famílias, tanto as famílias que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou pela Vara da Infância. E aí nós temos também parcerias com a Casa Diagnóstica, a Casa de Passagem, né, que é a casa do município, e temos também com a Casa Shalom, que é uma das entidades que nós acompanhamos os casos das crianças que estão no processo de reintegração à sua família. E o nosso maior papel dentro de João Pessoa e dentro de todo o território nacional é principalmente fazer com que as crianças, os adolescentes, os jovens e as famílias entendam que eles próprios são os protagonistas de suas histórias e que nós estamos atuando junto a eles apenas como apoio e não como alguém que vai garantir a eles os direitos. Mas nós trabalhamos principalmente para que eles entendam quais são os direitos que eles têm, quais são os caminhos que eles devem buscar, e aí nós fazemos todo esse encaminhamento e monitoramento desses encaminhamentos, porque o nosso papel é empoderar as famílias para que elas entendam que elas são protagonistas e que elas mesmas é que vão fazer a diferença nas suas histórias, que a mudança, ela parte de cada um de nós, porque a mudança ela tem que acontecer de dentro para fora e depois se expandir para aquilo que a gente quer. Então, a gente trabalha para que as crianças e os adolescentes, eles entendam que eles têm o poder de transformação e que aquilo que a gente espera da sociedade pode começar da gente. A gente não precisa esperar que o poder público ou que uma organização não governamental venha fazer, mas que a gente tem esse poder e essa capacidade de ir atrás e de transformar a nossa realidade. E esse é um dos nossos papéis dentro da sociedade, principalmente aqui em João Pessoa. Fazer com que as pessoas elas entendam que elas são protagonistas das suas histórias e que quem dirige as suas histórias são elas próprias e não o que a sociedade diz quem ela é, mas aquilo que ela acredita que ela é. É o que vai poder transformar a sua história. Perfeito, Uisses. Tu quer fazer uma pergunta, Manu? Eu ia fazer a pergunta mais sobre relacionada ao tema que a gente vai trabalhar. Pronto, tá certo. Então, antes de fazer essa pergunta, vamos pedir para a Josi apresentar um pouco o que é o Fórum DCA, né? A missão, interessante. Então, gente, como eu falei, estou como articuladora, né, deste espaço que é o Fórum DCA, que ele foi criado em 1989. Por que foi criado o Fórum de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente? Porque houve uma necessidade, né, da gente dialogar sobre a construção do estatuto. Então, aqui na Paraíba, ele foi criado justamente com esse objetivo de construir o estatuto e ver a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós somos um espaço da sociedade civil, né? E a gente só temos filiado a este fórum as ONGs que trabalham com criança e adolescente, né? E nós estamos divididos em 4 regionais, né? Que é a Mata Paraibana, certo? Que é aqui em João Pessoa, que é composta por 30 municípios, né? E 4 microrregionais, né? Sendo ele Litoral Norte com 11 municípios, Sapé com 9 municípios, João Pessoa com 6 municípios e Litoral Sul com 4 municípios, né? Então, desta regionalização, nós temos a Mata Paraibana, a Borborema, Agreste Paraibano e Sertão Paraibano. E dentro destas regionais, nós temos uma coordenação e um articulador. E dessas 2 pessoas, nós formamos um colegiado estadual
que toma as decisões a nível estadual do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente. Então, cada região tem sua missão, né, de articular seu espaço, né, e nós temos como missão principal defender a efetivação dos direitos humanos de criança e adolescente, né, junto contribuir com o fortalecimento das ONGs para a promoção, defesa e controle dos direitos de criança e adolescente. Eu acho que deu para dar um recado. É isso mesmo, Josi. Muito bom mesmo. Com você, Manu. Só um parênteses. Pode continuar? Pode, sim. Gostaria de registrar aqui que atualmente a Casa Pequeno Davi está na coordenação deste fórum, né? E a Associação Irmãs de Padimasa está na articulação aqui da Mata Regional, a Mata Paraibana. Pronto? Perfeito. Pronto. Perfeito. Então vamos lá. Isis, a pergunta vai para você, minha linda. Por que o 18 de maio? Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar com relação ao 18 de maio é que ele foi um ganho para a sociedade, né? Depois de muita luta, através de uma lei federal, a lei número 9.970 de 2000, esse dia foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E o dia 18 de maio ele foi escolhido em memória de Araceli, uma menina de 8 anos de idade, que teve todos os seus direitos violados logo após ter sido sequestrada, estuprada e morta no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, no ano de 1973, em 18 de maio de 1973, mais especificamente. E uma das coisas que a gente precisa lembrar e precisa trazer à memória todas as vezes que a gente pensa com relação ao 18 de maio é que foi preciso, primeiro para que esse dia fosse instituído, foi preciso que uma criança de 8 anos de idade sofresse uma violência tão grande a ponto de ter a sua vida ceifada por jovens de classe média alta de sua cidade. Um caso que até hoje é lembrado e que durante o período que aconteceu houve uma repercussão tão grande dentro do Brasil que o caso ficou conhecido como caso Araceli. Uhum. E o que nos deixa mais tristes é que hoje nós estamos em 2022 e esse crime brutal e hediondo ele continua impune. Os jovens que cometeram esse crime, eles continuam impunes, que hoje eles já não são mais jovens. Provavelmente eles estão entrando na terceira idade, ou se não já estiverem na terceira idade. E aí nos faz pensar até que ponto é preciso que outras meninas, outros meninos passem por isso, para que a gente tenha em mente em que a gente precisa enfrentar e precisa conscientizar a sociedade como um todo, a família da sua responsabilidade de garantir os direitos de suas crianças, de seus adolescentes, de resguardarem o direito de ter a sua infância vivenciada da maneira que precisa ser vivenciado, sem ter seus direitos violados, sem ter os seus corpos violados, sem ter as suas mentes violadas. Será que vai ser preciso outras e outras crianças passarem pela mesma coisa para que a gente venha se conscientizar? Ou será que é preciso que aconteça com alguém de dentro da nossa casa para que a gente perceba a gravidade de um crime desse? E lutar junto com a família dela, que até hoje luta para que esse crime ele seja punido da maneira que deve ser. Então, o pensamento maior para o 18 de maio é isso. O 18 de maio ele é uma lembrança ao Brasil de que existiu um crime que continua impune e que isso dá margem para que outros crimes iguais continuem impunes. E a nossa sociedade precisa entender que nós, enquanto cidadãos, precisamos lutar para que esses crimes eles sejam punidos no rigor que precisa ser punido, porque uma vida foi ceifada, um direito foi ceifado, e tantas outras crianças e adolescentes têm passado por isso, tendo sua infância violentada, tendo sua infância ceifada, tendo sua inocência tirada e tendo sua voz calada.
E o 18 de maio é isso, é nos lembrar que nós precisamos lutar e conscientizar a sociedade de que as nossas crianças elas têm direitos, que os nossos adolescentes eles têm direitos e esses direitos precisam ser garantidos. E a garantia do direito começa dentro da nossa casa. Então, importante, né, gente? E aí, eu não sei se Josi quer acrescentar alguma coisa sobre o 18 de maio, tá bom demais. As informações já foram... Então, mas assim, eu só gostaria de acrescentar como profissional da área, né, psicóloga, atendendo crianças e adolescentes vítimas, né, desse crime, né, dizer que 18 de maio, certo? Não é só o 18 de maio. As nossas crianças e adolescentes, a cada minuto, estão sendo violadas. Não é o que a mídia fala só. É o seu vizinho, é um parente, é ali um sobrinho próximo. Então, assim, fiquem de olho, fiquem atentos aos sinais, porque essas crianças sempre dão sinais, né? Então, assim, é importante isso. Nós temos aqui casos bárbaros em todo o Brasil, mas, assim, ultimamente a Paraíba vem mostrando situações muito tristes com relação a isso. Então, a gente fique atento que não ficar só no 18 de maio, só no mês de maio. Nós temos os 12 meses, nós temos 365 dias para estar de olhos abertos com essa temática. É necessário que a gente faça do 18 de maio não só um dia de conscientização, mas que a gente faça do 18 de maio a nossa rotina. Que os nossos olhares eles estejam mais atentos para essa realidade. Porque quando a gente menos espera, essa realidade ela bate à nossa porta. Então, a gente precisa fazer do 18 de maio o nosso dia a dia. E não apenas uma data a mais para que a gente enfrente um problema que ele é... A cada segundo, ele acontece perto de cada um de nós. Verdade, gente. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância da campanha Faça Bonito. A campanha ela tem como... base principal, né, a mobilização, a sensibilização e a informação para a sociedade. Mas eu acredito que o que a gente tem que destacar mais é que a campanha ela vem abrir os olhos da sociedade para a realidade que acontece. E uma das coisas que a gente precisa entender, e a gente estava até conversando a respeito disso por esses dias lá na Aldeias, por conta do projeto que a gente tem com relação às violências, é que a violência ela precisa ser conversada dentro de casa. O combate ao abuso e à exploração sexual ele precisa começar de dentro das nossas casas. Porque muitas vezes a gente tenta enfrentar a violência cometendo uma outra violência. Porque a gente esquece de que a gente precisa ter atenção e precisa ter o cuidado com quem a gente está conversando, a forma que a gente está conversando. E não existe nada mais natural do que um pai, uma mãe, um cuidador, conhecendo aquela criança que tem dentro da sua casa, conhecendo o adolescente que tem dentro da sua casa, as suas limitações, as suas fragilidades, e conversar a respeito de um assunto que é tão difícil, que é um tabu ainda hoje. A gente está em pleno 2022 e muitas famílias elas não conseguem conversar acerca do abuso. E muitas das vezes é uma conversa tão simples. Você tem uma criança de 2, 3 anos de idade, você pode até na hora do banho estar explicando àquela criança, olhe, essa parte do seu corpo ela é privada, ela é só sua. Se alguém toca de uma forma diferente, procure alguém que você confia para conversar sobre. Para dizer, olhe, meu tio, meu primo, meu irmão me tocou e não me fez bem. Porque o abuso não é só o ato sexual em si. A consumação carnal, né? O abuso, ele surge desde o momento que você está assediando alguém. Um homem que vê uma menina passando e faz, eita, é bonitinha. Você já tá cometendo abuso, porque você está assediando uma criança. Ou então quando você diz assim, fulaninho é o namoradinho de fulaninha. Você está abusando daquela criança, porque aquela criança não tem nem o entendimento, não tem nem a maturidade psicológica para saber o que é namoro. Então, assim, quando a gente começa a ter essa conversa dentro da nossa casa, a campanha Faça Bonito está fazendo parte.
Porque a campanha Faça Bonito, assim como o 18 de maio, ela não pode ficar só no 18 de maio. A campanha Faça Bonito, ela tem que estar todos os dias do ano sendo vinculada, sendo veiculada dentro das emissoras de televisão, dentro do rádio, dentro da internet, em todo meio de comunicação e principalmente dentro das nossas casas. O abuso sexual, ele tem que ser um assunto conversado na nossa mesa de café da manhã. Filho, como foi seu dia? Como foi na escola? Aconteceu alguma coisa diferente? É essa conversa que tem que acontecer. E a campanha Faça Bonito é justamente para nos mostrar isso, que nós, enquanto sociedade, precisamos proteger as nossas crianças a partir das nossas casas. Porque uma das coisas que ela nos traz é que o abusador, normalmente, está dentro da nossa casa. A violência sexual, ela é um crime, muitas das vezes, de criminoso conhecido. E que quando a gente consegue conscientizar as nossas crianças, os nossos filhos, as nossas filhas a respeito disso, os nossos sobrinhos, as crianças e adolescentes que estão ao nosso redor, eles começam a compreender que determinadas situações que eles passam, eles não precisam passar. Porque alguém está dizendo que se ele disser a alguém, vai matar. E aí a gente precisa também fazer com que essas crianças e adolescentes entendam que qualquer adulto, qualquer espaço em que ele estiver, é um espaço de denúncia. A escola é um espaço de denúncia, o hospital é um espaço de denúncia, o PSF é um local de denúncia. A associação de bairro que eu faço parte é um local de denúncia. A organização que eu faço parte, a Pequeno Davi, a Aldeias Infantis, a Piolim, qualquer uma que eu faça parte, é um local de denúncia. Porque tem adultos que eu sei que vão estar para me proteger. E a gente precisa fazer com que as crianças elas entendam isso. A minha aula de basquete é também o meu local de denúncia. Mas se mesmo dentro desses locais eu achar que eu não estou seguro, aí a gente precisa ensinar às nossas crianças e aos nossos adolescentes que existe o Disque 100, que ele não precisa se identificar. Dentro do município, a gente também tem um Disque próprio. Dentro do estado, nós temos um Disque próprio, que é o Disque 123. Então, a gente precisa fazer com que as crianças e adolescentes conheçam esse caminho de denúncia. Que a gente precisa dizer à criança, olha, aconteceu alguma coisa, vá no conselho tutelar mais próximo daqui de casa. Procure a delegacia, procure uma viatura da polícia que estiver passando. Pare e diga o que está acontecendo. A importância principal dessa campanha é isso, é conscientizar a sociedade de que as nossas crianças e adolescentes precisam conhecer seus corpos, seus direitos, e caso ela tenha esse direito violado, caso ela sofra qualquer tipo de violência, ela tem onde recorrer. Muito bom, perfeito. Eu gostaria de fazer Certo, Josi, pode ir, tá à vontade. Então, eu só gostaria, muito bem, parabéns aí, eu fiquei satisfeita, né, com as informações, mas eu gostaria de estar lembrando aqui das crianças invisíveis, que são as crianças deficientes, são as crianças negras, são as crianças, né, então assim, a maioria das pessoas pensam que não acontece com crianças deficientes. Quando a gente está dentro desse espaço militando, a gente vê que muitas crianças, principalmente crianças de deficiência mental, auditiva, né, estão sendo abusadas, né, com os abusadores bem próximo delas, né, como bem falou a minha amiga aí, né, com relação a isso. Certo, Josi, boa contribuição. E aí, Manu, vamos lá? Então, vamos lá, mas a pergunta deve estar cansada, né, não? Mas tá muito bom. Tá muito bom a conversa, sabe? Tá Eu tô gostando do diálogo que você tem, sabe? É muito bom mesmo. Obrigada. Depois vou querer dica com você, hein? Porque sabe como é, né? Se eu fosse entrevistada, minha filha, o negócio ia ser mais, viu? Vamos lá.
O plano de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes está sendo executado? Bom, antes de a gente chegar se ele está sendo executado ou não, eu gostaria de fazer uma retrospectiva de como ele aconteceu, né? Certo. Porque muitas pessoas perguntam se ele está sendo executado, mas não entendem a dificuldade de todo o processo de construção dele. O plano de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes aqui do município de João Pessoa, ele foi, a princípio, uma proposta dentro das atividades do projeto Bem Cuidar, que é o projeto que a gente tem dentro da aldeia de enfrentamento às violências, principalmente a violência sexual, e a gente trabalha na parte da prevenção das violências. Então, como uma das atividades, a gente tinha a entrega do plano municipal. Então, nós fizemos a articulação junto ao Sistema de Garantias de Direitos, reuniões e mais reuniões com as secretarias envolvidas e com polícia, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, organizações da sociedade civil. E em 2020, mesmo em pleno cenário de pandemia, todas as atividades que nós tínhamos com relação ao plano, que seriam presenciais, nós conseguimos reverter o nosso plano de ação e fazê-lo todo de forma num ambiente virtual. Não foi fácil a gente conseguir fazer com que cerca de 50 indivíduos estivessem por 4 horas diárias reunidos de forma ativa e participativa para a construção desse plano. E em dezembro de 2020 a gente teve a aprovação do plano junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. E desde 2021 o plano é um plano decenal, 2021-2031, podendo ser estendido, né, após a sua revisitação. E desde 2021 a gente está no processo de implantação, implementação e disseminação das atividades que estão dentro do plano municipal, dos fluxos e protocolos que foram desenhados por todo o Sistema de Garantias de Direitos. Teve a pactuação com cada um dos setores que precisava: turismo, Polícia Civil, Polícia Militar, SAMU, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, toda essa pactuação foi feita. E hoje nós estamos com o plano em processo de implantação das suas atividades. Foi também criada uma ficha de notificação unificada, onde todos os órgãos vão ter o mesmo modelo de ficha de notificação para que os casos eles sejam notificados. E atualmente o plano ele está em análise junto à Procuradoria-Geral do município para que o mesmo se transforme em lei municipal. Então, nós estamos esperando a avaliação por parte da Progem para que ela siga para a Câmara Municipal para tramitação dentro da Câmara e aprovação do projeto de lei. Ainda em processo. Né? Ainda em processo. E que a gente espera que seja votado até junho desse ano, né? Que aí seria um ganho muito grande para o nosso município, seria uma visibilidade muito grande para o nosso município, mas seria principalmente uma garantia maior dos direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município. E aí seria justamente um ganho para uma vida inteira. E não para agora. Certo. Ulisses, muito importante as informações que você está apresentando aqui, né, nesse podcast. Espero que todos e todas estejam gostando, né? Lembrando que é uma ação do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes da Paraíba, região Mata Paraibana, e aqui com o apoio da Casa Pequeno Davi, aqui no estúdio de rádio, né? Maravilhoso. Muito bom, né, Josi, Manu? Sim, sim. Então, Ulisses, assim, já te agradecendo antecipadamente, viu? Boas informações, né, sobre essa temática, muito importante mesmo. E aí eu tenho mais uma perguntinha para você. Pode fazer. Então,
Ela aí tá no. Sabe, tá no gás, ela tá no gás, ela tá gostando demais. Mas depois, Izzy, se você quiser fazer pergunta pra gente, também pode ficar à vontade, viu? Vamos lá. O plano de enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes da Paraíba também está funcionando? Esse plano? Esse plano também está assim, sendo revisado, né? Agora foi feita a construção da comissão, né? Foi instituída a comissão pelo Conselho de Defesa, Conselho Estadual de Defesa das Crianças e dos Adolescentes. E essa comissão ela também tem a assessoria técnica da FUNETEC. Uma das coisas também que eu esqueci de informar é que toda a construção do plano municipal teve a assessoria técnica da Childhood Brasil, que é uma das organizações que são referência aqui no Brasil com relação ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E eles ficaram desde 2019 até 2021 trabalhando junto com aldeias infantis na construção do plano e na capacitação do sistema de garantias de direitos. Só abrindo esse parêntese. Certo. E com relação ao plano estadual, ele encontra em revisitação de todo o marco teórico que vem a respaldar os planos. Está também fazendo a revisitação do plano estadual que havia anteriormente e que vai tomar também por base o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências do município de João Pessoa, já que é a literatura mais recente com relação às violências aqui dentro do estado. Então, está no processo de construção do novo plano estadual de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui do nosso estado. Uhum. Satisfeita, Josi, quer acrescentar? Eu vou acrescentar. Josi, que faz parte de todas as comissões do SEDCA, pode esclarecer melhor para a gente. Essa pergunta assim, é bem interessante, porque assim, foi uma luta, né? Como vocês sabem, eu fui presidente por 4 anos, né? Desse conselho estadual. E a gente tentou por várias vezes, né, essa consultoria, né? Mas eu estou muito feliz porque deram um mandamento, que foi uma das propostas, né, que a gente deixou para encaminhar para o novo colegiado e que agora está acontecendo, tá? É como ela falou, a gente está reorganizando novamente as comissões e revisitando esse plano que realmente está desatualizado, sem nenhuma ação. A gente vê que o plano municipal elaborado pelas aldeias SOS já está em prática, mas o nosso, a gente não só fala deste plano, a gente fala dos 4 planos existentes. Está totalmente desatualizado, estão sendo revisitados todos agora, neste momento, inclusive construindo o decenal de direitos humanos, que não existe aqui na Paraíba, mas a gente está construindo ele e construindo também o da primeira infância. Então, assim, é importante que a gente fique de olho, porque assim, a gente constrói os planos, né, como aconteceu com esse, que estes estão sendo revisitados, que foram engavetados. Então, é importante que a gente veja que esses planos agora não sejam engavetados, que a gente, como militante de direitos humanos, que a gente está aqui como Fórum de Defesa do Direito de Criança e Adolescente, a gente coloque em prática, né, e fique de olho, né, dessas elaborações desses planos, para que eles não sejam engavetados. Certo, Josi. Ulisses, você em um certo momento falou já dos espaços, né? Os canais de denúncia, você trouxe em suas palavras, né? Que as organizações que trabalham diretamente com criança e adolescente é um espaço de denúncia. Mas eu queria que você mais uma vez reforçasse esses canais, né? Você falou do DISC aí, importante você trazer de novo. A gente precisa lembrar que quando a gente é vítima, como também a gente é testemunha, nós temos os canais e que alguns canais a gente não precisa se identificar. Porque muitas das vezes as testemunhas elas não denunciam por medo de retaliação por parte do agressor. Então, quando a gente tem
disponível um canal que não pergunta quem a gente é, que não pergunta de onde a gente se sente muito mais tranquilo para estar fazendo essa denúncia. Então, a gente tem o DISC nacional, que é o DISC 100. Nós temos também o DISC 123, que é o que funciona aqui dentro do nosso município e dentro do nosso estado. E que a gente precisa entender também que o 190 ele também funciona como um canal de denúncia. A gente tem só que fazer um detalhamento maior. Mas se você está passando numa estrada e você vê uma situação que você acredita que possa ser um caso de abuso ou de exploração sexual de crianças e adolescentes, você pode também entrar em contato com a Polícia Rodoviária. E a Polícia Rodoviária ela vai até o local. Você não precisa nem ficar esperando. Você só precisa dizer, olha, é no quilômetro tal, na BR tal, próximo a tal coisa, e a Polícia Rodoviária ela vai até lá. Então, a gente precisa entender também que a Polícia Rodoviária ela não é só para resolver acidente no meio da estrada ou fazer blitz no meio da estrada, mas ela também vai servir como a polícia que vai atrás desses casos e vai investigar esses casos para ver o que é que realmente está acontecendo. E aí a gente precisa lembrar também que a nossa escola, a nossa igreja, o nosso posto de saúde, o nosso agente de saúde, a nossa ONG que nós participamos, o nosso projeto social, a nossa associação de bairro, ela também é um local de denúncia. E a gente pode fazer o nosso relato e o adulto que estiver lá nos ouvindo, ele vai fazer o restante da denúncia e vai procurar os canais e os meios legais para que esse caso seja averiguado e o abusador ele seja também punido de acordo com o crime que ele está cometendo. A gente também precisa entender que não é porque é uma pessoa da nossa família que a gente vai deixar passar e acontecer. É uma pessoa da nossa família, mas também precisa ser punida. Certo. Mesmo que a gente perdoe, mas ela também precisa de punição. Perfeito. Pois é, gente, vocês estão gostando, né, desse bate-papo legal, né? Espero que sim, né? O Fórum DCA, né, o Fórum Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Paraíba, região Mata Paraibana, né, nesse mês de maio, trazendo grandes informações para vocês de grande importância, né? E aí, se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, Fórum DCA PB, né? Então você pode depois deixar um comentário sobre esse tema, né, que vocês estão acompanhando, né, através desse podcast. É só deixar uma mensagem lá, né, pra gente, a gente vai ler com muito carinho, né? Enfim, é isso. E aí eu gostaria de entrar no momento mais de considerações finais mesmo, do nosso bate-papo, do nosso podcast, né? Se você quer à vontade aí nos microfones, né, para falar, né? Momento aberto aqui para todo mundo. Então, eu vou só novamente agradecer, em especial aqui a adolescente Manu, que saiu da escola, né, veio direto para cá. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, né, compromisso dela, né. Então, assim, em nome de toda a equipe daqui da Casa Pequeno Davi, né, eu agradeço também na pessoa de Manu, né, estar conosco nessa tarde, nesse diálogo, né, que acredito que é isso aí. O Fórum DCA tem que estar trazendo essas informações no seu dia a dia, né, para chegar junto às nossas comunidades, às nossas crianças e adolescentes, né, que estamos protegendo. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer aqui para todos e todas o convite. Gostei muito do bate-papo com vocês. A dinâmica de vocês é bem abrangente, gostei muito. Tomara que tenha mais e mais bate-papo pra gente, né? Pra gente conversar, que é muito bom. E eu queria agradecer a todos por me colocar, né? Assim, eu não sou tímida, mas eu também, né, fico nervosa como todo mundo. Todo mundo fica, isso é normal, né? E, assim, como a Josiana falou, não era certeza que eu vinha por causa da escola, que eu vim diretamente da escola, já vim pra cá. E eu achei uma coisa muito boa, porque foi
um momento de a gente abrir, assim, o coração para vocês e falar tudo que a gente sente, principalmente Isis, foi um bate-papo com ela excelente. Ela fala muito bonito, ela fala excelente, ó. Vencedora, né? Salva de palmas pra ela. E ela trouxe muitas coisas, assim, muitos tópicos que eu fiquei só quietinha aqui escutando, sabe? Só quietinha escutando, mas eu achei muita coisa que você falou muito interessante, que geralmente nem todo mundo fala, né? Queria agradecer pra vocês tudinho. Eu sou essa pessoa extrovertida, engraçada, simpática e adoro fazer amizade. Então, vou sempre estar aqui com vocês. Se vocês precisarem de mim, eu sempre vou estar aqui. Se eu não aparecer, é sempre por motivo escolar e tal, mas eu sempre vou estar com vocês. Nem se preocupem. Escola prioridade. Bom, em nome da Aldeias Infantis, né? Porque apesar de ser pessoa, ser o Isis, ser alguém que acredita que a gente tem a possibilidade de transformar a nossa sociedade, eu gostaria de agradecer o convite. Foi um desafio, mas é um espaço que é importante, porque a gente conseguiu, de forma suave, conversar sobre um assunto que é pesado, que é dolorido muitas das vezes e que é engavetado por muitas pessoas. Então, quando a gente traz à tona as dores de outras pessoas, quando a gente pensa nas Araceles que se foram e a gente começa a pensar nas Araceles que temos dentro de casa, e a gente tem a oportunidade de ter um espaço como esse, de estar conversando, de estar dialogando, de estar construindo uma nova visão com relação ao assunto, é muito importante e é muito enriquecedor. E eu agradeço a vocês pela confiança e pelo convite de estarmos aqui junto com vocês, trabalhando um tema que é tão difícil e que é tão esquecido muitas das vezes. Gratidão, Isis. Eu quero também agradecer a Manu, né? Dividiu aqui algumas perguntas comigo. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Legal. Também estou aprendendo a fazer isso aqui, Manu, tá? Não tenho experiência nenhuma. Coração aqui na boca, mas... Todo mundo aqui, assim, né? Não tem muita experiência, mas todo mundo se saiu esplêndido. Foi ótimo. Então, enquanto Fórum DCA, né, a Casa Pequena Davi, enquanto coordenação do Fórum, eu representando a Casa Pequena Davi dentro desse espaço, agradeço muito aqui o Isis ter vindo contribuir, né, com as informações. Espero que vocês tenham gostado também. Se preparem para o nosso próximo tema, né, que vai ser sobre trabalho infantil. Então vai vir outro convidado ou convidada, possivelmente outro adolescente, né? Ou outro adolescente, um menino ou menina. Ou Manu, né? Ou Manu de novo, outra pessoa. Quem sabe? Para estar contribuindo aqui, fazendo pergunta e trazendo as informações necessárias e importantes, né? Deve ser conversado, né? Enfim, é isso, né, Josi? Josi também que faz parte do Fórum DCA, né? E agradecer ao companheiro aqui, da técnica que está acompanhando aqui o programa, dando aqui toda a contribuição, Gaston, né, que faz parte aqui da Casa Pequena Davi. Mais uma vez agradecer a Casa Pequena Davi, né, pelo espaço aqui maravilhoso da rádio, né? E é isso, tá, gente? E aí, vai lá no Instagram da Casa Pequena, do Fórum DCA. Também sigam a Casa Pequena Davi, né? Faz parte? Faz parte também, mas do Fórum DCA, PB, né? Então, deixa lá teu comentário, né, sobre esse programa, sobre outros que virão aí. Disse que a gente vai lançar dia 18. Fala, Josi, tu tá falando. Tá. Não, é que é só um lembrete dizer que a gente está fazendo o lançamento no dia 18 de maio desse podcast, né? Podcast. Não sei me falar, mas... Mas é isso, é isso. A gente, é a nossa contribuição, né? E a gente vai trazer sempre, né? No nosso planejamento foi um dos focos. Né, tá trazendo esse diálogo, já que temos esse espaço aqui da Casa Pequena Davi. Essa parceria, né? Essa parceria, né? E aí a gente vai estar sempre dialogando, Manu. Fique atenta, quem sabe só com adolescente. Pois é, sonho. A gente vai arrasar aqui, né? Ótimo. Trazendo um tema que eles mesmos possam escolher
né? E trazer para a gente colocar em prática. Com certeza. Né? Então, a gente vai fazer o lançamento dia 18 de maio. Eu gostaria que a lei fosse aprovada do plano justamente neste mês de maio. Né? Isso era uma oportunidade para que os pessoal colocasse o projeto de leis para aprovação. É isso que nós, enquanto comissão, não enquanto aldeias infantis, junto com os demais que fazem parte dessa comissão de monitoramento, que é tão árduo, a gente tem lutado, tem batido de porta em porta para ver se essa lei ela é aprovada. Porque seria um ganho muito grande para o nosso município e para as crianças e adolescentes daqui de João Pessoa. Isso mesmo. Josi, você agora me deixou na dúvida, já que você falou para os ouvintes, né? Vai ser lançado dia 18 ou na semana do dia 18? Acho que dia 18, Dia né? 18 mesmo, Arrasando, né? dia 18. Então é isso, meu povo. Muito bom aqui conversar com vocês. Um cheiro para vocês que acompanharam aí esse podcast. Um abração e até o próximo podcast. Valeu, gente. Foi muito bom.